Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal Gabinete Filosófico. Eu sou Anderson Oliveira, professor de Filosofia do Ensino Médio, e trago neste canal alguns fragmentos da filosofia, textos, áudios em geral, a fim de promover a filosofia para um maior número de pessoas. E hoje eu trago um livro muito importante, muito interessante para a nossa atualidade. Esse livro já tem alguns anos de lançado, mas é um livro muito bom. O nome do livro é Sociedade do Cansaço, do filósofo Byung-Chul Han. Eu trouxe esse livro na versão digital em PDF, para que vocês possam ver na tela de uma forma mais confortável. E a minha ideia é a gente fazer uma rápida leitura deste livro, não dele inteiro, claro, porque senão o vídeo ficaria muito longo, mas uma pequena parte dele, para que assim possamos fazer reflexões, comentários acerca da ideia deste livro. O livro, ele é dividido em 7 capítulos, como vocês podem ver aí na tela, e desses 7 capítulos eu focarei hoje nesse chamado A Violência Neuronal. O Chul Han, ele começa o capítulo dizendo o seguinte: cada época possuiu suas enfermidades fundamentais. Desse modo, temos uma época bacteriológica que chegou ao seu fim com a descoberta dos antibióticos. Apesar do medo imenso que temos hoje de uma pandemia gripal, não vivemos numa época viral. Graças à técnica imunológica, já deixamos para trás essa época. Visto a partir da perspectiva patológica, o começo do século XXI, ou seja, o nosso, não é definido como bacteriológico nem viral, mas neuronal. O que ele está dizendo até aqui? O Chul Han, ele está dizendo que nós passamos pela época, pela fase da bactéria, e com o avanço da ciência, com o avanço da medicina, nós hoje já temos a cura para essas enfermidades bacteriológicas, os antibióticos. Temos aí na história a penicilina. Então, o que ele está dizendo é que agora a nossa época, a nossa fase atual é caracterizada não pelas bactérias, mas sim por transtornos neuronais. Ou seja, a esfera da doença agora, ela perpassa o campo puramente bactericida biológico e ele vai para um campo psicológico, que ele chama de neuronal. E aqui ele continua dizendo: doenças neuronais como a depressão, transtorno de déficit de atenção com síndrome de hiperatividade, transtorno de personalidade limítrofe ou a síndrome de burnout determinam a paisagem patológica do começo do século XXI. Percebam que ele está dizendo a paisagem patológica do século XXI. Ou seja, a patologia, a enfermidade do nosso século é neuronal e não bacteriológica apenas. Ele continua dizendo: não são infecções, mas infartos provocados não pela negatividade de algo imunologicamente diverso, mas pelo excesso de positividade. Assim, eles escapam a qualquer técnica imunológica que tem a função de afastar a negatividade daquilo que é estranho. Bom, o que é que a gente tem até aqui? O Chul Han, como eu falei anteriormente, ele está dizendo que a nossa época, o século XXI, ele é caracterizado por doenças neuronais, enfermidades, patologias neuronais psicológicas. E aqui ele traz alguns exemplos, como a síndrome de burnout, e também ele traz aqui o TDAH e outras. Só que quando ele chega aqui embaixo no parágrafo e diz assim: não são infecções, mas infartos provocados não pela negatividade de algo imunologicamente diverso, mas pelo excesso de positividade, o que ele está dizendo é: para que o nosso organismo
combata um corpo estranho, ele precisa saber o que é positivo e o que é negativo. É como sabemos, né, basicamente, nós leigos em medicina, o que é o sistema imune, o sistema imunológico. Ele trabalha ali com anticorpos e um corpo estranho que adentra o nosso organismo é combatido a partir da estranheza, do estranhamento do nosso organismo em relação àquele corpo. Então, qualquer vírus, bactéria que entre no nosso organismo é um corpo estranho, pois não nos é natural. Então, imediatamente o corpo reage combatendo aquela infecção, aquela bactéria, aquela patologia. Então, é necessário haver uma negatividade. É isso que o Churran está tentando nos explicar nesse parágrafo. É necessário a negatividade, é necessário o estranho. Por quê? Porque é a partir do estranho, da negatividade, que você conhece o positivo, que você faz a diferenciação, que você faz a comparação. Ora, como eu posso dizer que existe o oposto de uma coisa se a ideia contrária a esta coisa não existir? Então, quando não há uma negatividade, quando só há uma positividade, como o meu organismo pode combater um corpo estranho, se o estranho não existe? É isso que ele está dizendo quando ele fala aqui, ó. Assim, eles escapam a qualquer técnica imunológica que tenha a função de afastar a negatividade daquilo que é estranho. Como o nosso corpo pode combater algo se ele não ver algo estranho entrando no nosso organismo? Então, o que o Churran está nos dizendo é: esse excesso de positividade do século XXI está adoecendo as pessoas cada vez mais. Mas não é uma doença bacteriológica, uma doença neuronal. Não sei se vocês lembram aquela famosa frase do ex-presidente americano quando ele dizia assim: Yes, we can. Sim, nós podemos. A ideia de poder cada vez mais e a ideia de poder tudo o que eu quero adoece psicologicamente o indivíduo. Porque existe uma coisa chamada limite e nós, seres humanos, somos limitados. Mas quando incute em nossa mente a ideia de que podemos cada vez mais, e pior, que podemos cada vez mais para provar algo para alguém ou para a sociedade, isso acaba adoecendo muitas pessoas, porque nem todo mundo tem as mesmas capacidades físicas, psicológicas, para serem 10, para serem 20, para serem 30 e assim sempre estarem se superando em qualquer área que seja do conhecimento. Vou dar um exemplo bem prático. Tem pessoas que são excelentes, eu tenho alunos que são excelentes em matemática. Porém, não são tão excelentes nas ciências humanas, por exemplo, em geografia, filosofia, história, e é normal. Como eu tenho alunos que são excelentes, têm um ótimo desempenho em filosofia, mas não têm um desempenho tão grande, por exemplo, em física, em química. Mas isso não quer dizer que a pessoa tem que saber tudo, que a pessoa tem que ser um gênio. Cada pessoa tem suas potencialidades. Mas a obrigação de sermos cada vez melhores em tudo nos adoece. O que o Churran está dizendo aqui nesse primeiro parágrafo é: esta obrigação do século XXI de que, sim, você pode, faça, e quando você conseguir, você deve fazer mais e mais e mais e mais e sem parar, isso adoece. Porque é um caráter puramente positivo. E o corpo, ele não conhece
aquilo que ele não recebe como estranho. Se o meu corpo recebe aquilo que é estranho, imediatamente ele vai combater. Esse é o princípio do sistema imunológico de nós, seres humanos. Tudo aquilo que é estranho é combatido, mas se no século XXI nós temos uma ideia de que podemos tudo, tudo é positivo, onde fica a negatividade tão necessária para que possamos ter os nossos referenciais daquilo que é bom para nós e o que não é bom para nós? Como não adoecer se o tempo todo colocam na minha mente que eu devo ser não apenas 10, mas 30. E chegando em 30, eu tenho que ser 50. E chegando em 50, eu tenho que ser 100. E os limites humanos, onde ficam? Tem gente que se contenta em ser 10. Tem gente que se contenta em ser 50. Tem gente que se contenta em ser 5. Tem gente que se contenta em ser 500. Por isso somos chamados de indivíduos. Ninguém é igual, mas a partir do momento que a sociedade do século XXI quer nos colocar a ideia de que, sim, nós podemos aquilo que queremos o tempo todo, isso adoece muita gente. E é isso que o Xu Han está dizendo aqui no primeiro parágrafo do primeiro capítulo sobre doença neuronal. Ele diz: já passamos da fase bacteriológica do mundo. Agora nós estamos em uma fase de doenças neuronais e vários transtornos. O que é, por exemplo, a síndrome de burnout? É o cansaço, é o esgotamento do indivíduo, que, sob a promessa de que ele pode cada vez mais, basta apenas ele querer, ele se esgota. Não basta ter apenas o telefone modelo A. Quando é lançado o telefone modelo B, a ideia que nos incutem é que nós seremos mais felizes com o modelo B, até lançarem o modelo C, e você se mata de trabalhar. Você não tem tempo para a sua família, não tem tempo para o seu lazer, não tem tempo para o descanso, porque você se escraviza na ideia de que sim, você pode sim comprar aquele modelo B, modelo C, modelo D, modelo Z. Mas será que você e eu precisamos desses modelos? Qual de fato é a nossa real necessidade? Será que as necessidades humanas são iguais? Como separar as nossas necessidades, aquelas que são naturais e as que não são? Então, nesse sentido, o Xu Han está dizendo aqui o seguinte: vivemos numa época de doenças não bacteriológicas. Já temos os antibióticos, a medicina avançada para combater esses patogênicos. Vivemos na época das doenças, dos transtornos neuronais. O esgotamento do indivíduo, obrigado a ser cada vez melhor, a produzir cada vez mais, tem adoecido as mentes da sociedade. Até quando? Até quanto você precisa produzir e para quê? Quem sabe da sua necessidade, você ou a sociedade? Nós temos aqui o Xu Han nos dando um objeto de reflexão. Nós temos aqui a ideia de que para haver um combate a um corpo estranho no sistema imunológico, nós precisamos da existência desse corpo estranho. Sabemos que um corpo estranho é combatido por nossos anticorpos no organismo
em sua entrada. O corpo reage com uma febre, né? Como a gente já sabe. Mas se esse corpo estranho não existir, como pode haver uma ação de defesa dos anticorpos do sistema imunológico? O que o Churran está tentando nos dizer aqui, nesse primeiro capítulo do livro, é que a negatividade que está sendo extirpada deste século XXI, a negatividade ela precisa existir porque faz parte do sistema. Porque sem a negatividade, sem esta negatividade, não existiria a ideia da positividade. Então, como pode haver um combate de uma patologia biológica se não houver um corpo estranho a ser combatido? O que o Churran está tentando dizer é que nós vivemos numa época em que há um excesso de positividade e uma ausência de negatividade que faz com que nosso organismo, o nosso corpo, não reconheça mais nada como estranho. Tudo é positivo. E se tudo é positivo, o que é que acontece? Não há o combate. Então, nosso corpo, ele vai trabalhar cada vez mais de forma, entre aspas, normal, em cima da ideia de que eu posso mais, eu posso cada vez mais. Se eu dar 100 no meu trabalho, eu posso dar 500. Se eu dar 500, eu consigo dar 1.000 e por aí vai. Essa ideia de que sim, eu quero, eu posso, vai me esgotar, só que o meu corpo não vai parar. Por quê? Porque a ideia é positiva. A ideia é que eu posso fazer isso, que eu posso cada vez mais, é uma ideia positiva. E se a ideia é positiva, o corpo não reage, porque o corpo não vai reagir contra o positivo. O nosso corpo, o nosso sistema, ele só vai reagir contra o negativo, que seria o corpo estranho. Mas a ideia de que eu posso cada vez mais, a ideia de um super-homem, como diria lá Nietzsche, no Übermensch, né? O homem além da moral, que tudo pode. Quando a gente pensa desta forma, como a sociedade do século XXI está nos dizendo, que podemos tudo o que queremos, nós vamos trabalhar para isso de uma forma, sabe, exacerbada, hiperbólica, a ponto de não pararmos. E sendo uma ideia positiva, o corpo não vai combater isso, não vai nos parar e a gente adoecerá. O que o Churran está dizendo é, para que o corpo diga assim, opa, está bom aqui, vamos parar, porque isso é danoso ao nosso organismo. Para que o corpo faça isso, é necessário a ideia do negativo, a negatividade. E é esta negatividade que o Churran está dizendo que não está mais presente no nosso século, agora no século XXI. Porque a ideia de que tudo é positivo, tudo é bom, felicidade o tempo todo, e a gente vê muito isso, né, no Instagram, nas redes sociais em geral, todo mundo é feliz, ninguém é triste. Essa ideia acaba adoecendo as pessoas porque elas se veem na obrigação de serem o tempo todo felizes, de serem o tempo todo capazes. E nisso, o organismo, trabalhando o psicológico nessa ideia de que está tudo certo, eu posso, eu dou conta, eu dou conta, eu dou conta, o organismo não combate, porque não é uma ideia negativa, e a gente vai fazendo isso até o esgotamento total. E uma síndrome, por exemplo, de burnout, que é o esgotamento do indivíduo. Então, o que é que a gente vê por aí, por exemplo? A gente vê pessoas bebendo energéticos para aguentarem virar a noite trabalhando, estudando, sem parar. Só que chega um momento que o corpo não aguenta, o cérebro ele vai dar uma pausa, ele vai forçar você a parar. Porque se houvesse uma negatividade dizendo, olha,
Você não pode estudar, trabalhar durante X horas no dia. Tem que ter um momento de descanso, de lazer. Se houvesse a ideia negativa, nós pararíamos antes para o nosso descanso, para o nosso ócio necessário, repor as energias e retomar os trabalhos, os estudos, enfim, a vida. Mas se não há uma ideia negativa que diga, agora é hora de parar, uma pausa. Se a ideia contrária é todo o tempo positiva, vá, você consegue, continue. O que é que vai acontecer? O corpo, por não saber o que é negativo, ele não vai te parar, e quando ele chegar a te parar, é quando você chega no transtorno neuronal, que é o que Churran nos traz aqui no primeiro capítulo. É necessário, então, segundo Churran, a ideia, sim, da negatividade, o limite, porque é a partir da negatividade que o positivo combate aquilo que é nocivo. Sim, é necessária a ideia do limite, é necessária a ideia do negativo, pois sem o negativo só seria, e é como está sendo, segundo Churran, positivo. E se é apenas positivo, você não vai identificar quando você estiver mal, quando você estiver se esgotando. Quando chegar nessa identificação, já foi no seu limite. Então, por isso que ele diz aqui no primeiro capítulo, de uma forma bem resumida, claro que eu estou falando aqui, ele diz que nós estamos na época não da bactéria. Nós passamos dessa época. Nós estamos agora na época dos transtornos neuronais. A doença agora é mais psicológica que bacteriológica. E para identificar isso, muita gente não identifica, porque está o tempo todo na ideia positiva de que é um super-homem, na ideia positiva de que pode tudo e que você, ser humano, é uma máquina. E não somos uma máquina. Já chegando ao finalzinho aqui desse primeiro capítulo, nós podemos ver aqui, nesses últimos parágrafos, uma clareza na explicação do Churran para essa ideia da existência necessária do negativo. Quando ele diz assim, vamos fazer a leitura. A positivação do mundo faz surgir novas formas de violência. Essas não partem do outro imunológico. Ao contrário, elas são imanentes ao sistema. Precisamente em virtude de sua imanência, não evocam a defesa imunológica. O que ele está dizendo é, justamente por só existir a positividade, o sistema imunológico não vai combater um estranho, um negativo que não está existindo. É necessário um combate para ver se combate a defesa, o negativo precisa existir. Então, é isso que ele está dizendo aqui nesse parágrafo. E ele continua, aquela violência neuronal que leva ao infarto psíquico é um terror da imanência. Esse terror se distingue radicalmente daquele horror que procede do estranho no sentido imunológico. Porque quando a gente fala de imunológico, ou seja, a parte biológica mesmo, literalmente do nosso corpo, é fácil haver o reconhecimento do sistema imune. Um corpo estranho adentra o organismo, como eu falei já no início desse vídeo, e imediatamente os anticorpos combatem. Mas quando não há a identificação desses corpos estranhos, como pode haver o combate? Continuando aqui a leitura, ele diz... A medusa, eu vou pular aqui, tá? A medusa é quiçá o outro imunológico em sua forma extrema, ou seja, a medusa como um corpo estranho, totalmente estranho ao sistema. Constitui uma alteridade radical, que nem sequer se pode olhar sem sucumbir. Assim, a violência neuronal, ao contrário, escapa a toda ótica imunológica, pois não tem negatividade. Percebem? Quando ele faz a alusão à medusa,
É porque a medusa é um corpo estranho, é um ser negativo. E graças a essa estranheza da medusa, a esse estranhamento por parte do sistema imune positivo, é que há o combate da medusa, que é o negativo. Mas quando não há o negativo, como pode haver o combate? A violência da positividade não é privativa, mas saturante, não excludente, mas exaustiva. Por isso, é inacessível a uma percepção direta. Eu vou tentar exemplificar ainda mais o que ele está dizendo aqui. Imaginem um quintal, e nesse quintal nós temos 3 cachorros. Esses 3 cachorros possuem a mesma raça, possuem a mesma cor, o mesmo tamanho, quase as mesmas características físicas. Se você pegar um outro animal totalmente diferente do cachorro, como por exemplo, um elefante, e você coloca nesse quintal, haverá um estranhamento por parte dos cachorros. Por quê? Porque o elefante ali é um ser diferente dos cachorros. Então, o estranhamento por parte dos cachorros será natural. Mas se você pega um cachorro, um quarto cachorro, de mesma raça, por exemplo, até de mesma raça, de mesma cor, de mesma estatura e quase com as mesmas características, o estranhamento não será tão grande por parte dos 3 cachorros que já estão no quintal, porque é um ser quase se assemelha a eles, quase idêntico. Vai ter uma diferença ou outra, mas é um ser que ele se identifica. Ele vai recebê-lo, né? Esses 3 cachorros irão recebê-lo, esse novo cachorro que está chegando. Cheirará esse cachorro, fará uma ronda, um ritual deles, né? Mas não haverá esse estranhamento total. Então é assim que o organismo, o sistema imunológico, se comporta, segundo o filósofo aqui, Jung Han, nesse capítulo do livro. Então a gente continua dizendo assim: a violência viral, que continua seguindo o esquema imunológico de interior e exterior, ou de próprio e outro, e pressupõe uma singularidade ou alteridade hostil ao sistema, não está mais em condições de descrever enfermidades neuronais como depressão, TDAH ou a síndrome de Burnout. A violência neuronal não parte mais de uma negatividade estranha ao sistema. É antes uma violência sistêmica, isto é, uma violência imanente ao sistema, ou seja, já faz parte dele. Tanto a depressão quanto o TDAH ou a síndrome de Burnout apontam para um excesso de positividade. A síndrome de Burnout é uma queima do eu por superaquecimento devido a um excesso de igual, ou seja, cadê o diferente? Cadê o limite? Cadê o negativo para que haja a reação do positivo? O hiper da hiperatividade não é uma categoria imunológica. Representa apenas uma massificação do positivo. Então, você que está aí me ouvindo, me assistindo, espero que tenha ficado claro o que eu quero dizer, explicando a mensagem aqui do filósofo nesse primeiro capítulo. Ele quer dizer que é necessário, sim, existir essa ideia do negativo na sociedade, do limite, das nossas limitações. Nem todo mundo pode tudo o tempo todo. Nem todo mundo consegue dar 100. Tem pessoas que conseguem dar 50, 80 e está tudo bem. Tem gente que é feliz do jeito que faz, com o que tem, com o que faz e está tudo certo. Você não precisa provar nada para ninguém. Porque o que o filósofo está nos dizendo é isso, que o nosso século XXI está nos adoecendo e a doença não é mais bacteriológica. A doença agora ela é sutil, quase imperceptível pelo nosso sistema imune, pelo nosso sistema imunológico.
E por que essa doença é quase sutil? Porque ela não é uma bactéria. Ela é uma doença do nosso próprio sistema entrando em colapso. É uma doença neuronal. Nós temos esses neurônios, essa cadeia neuronal, naturalmente em nós, só que ela entra em colapso. Justamente por a gente demandar demais dessa cadeia neuronal. E a gente está demandando demais dessa cadeia neuronal por uma mensagem, por uma ideia positiva em excesso. Ninguém é feliz o tempo todo. Ninguém é feliz o tempo todo. Nossas emoções oscilam, nosso temperamento oscila, a nossa razão nem sempre está no seu ápice. Então, é natural haver algumas mudanças em nossas reações. Claro que a filosofia nos pauta pela razão. Devemos seguir a razão, mas somos dotados de emoções. Somos dotados de limites. Então não se iluda com a falsa felicidade pregada em algumas redes sociais. Quantos casais fingem ser tão felizes aí nas redes sociais, mas nos bastidores não se dão bem. Tem casais até de fachada. Quantas pessoas dizem que têm dinheiro, são ricas, ostentam coisas que nem são delas. Mas, nos bastidores, fora da câmera, fora da rede social, vivem uma pobreza não apenas material, se endividando para comprar coisas em 12, 20, 30 vezes sem juros ou com juros, para mostrar que têm posses materiais. Mas essas pessoas nem sempre estão nessa esfera da pobreza material apenas. É uma pobreza ainda maior, é uma pobreza espiritual, porque são pessoas que não estão felizes consigo mesmas. Então, não se iluda com a falsa felicidade. Conheça os seus limites e não adoeça. Conheça os seus limites e não adoeça. Espero que essa leitura tenha agregado, ajudado você em alguma coisa. E se você gostou, deixa aí um comentário, uma dica, para que a gente possa seguir nesse canto aqui do canal, fazendo outras leituras, outros comentários, e eu conto com as suas participações, tá bom? Um abraço e até a próxima.